Brasil, oi mundo, vamos falar do preparo da gestação, da mulher que está tentando engravidar. Vamos falar também da saúde da gestante numa live extremamente importante. O que você pode fazer para potencializar a saúde, a sua vida, a sua saúde, a saúde do seu filho, a saúde do seu paciente. Bom dia, Brasil! Hoje é dia de café com André Frix. Eu estou animadíssima, vocês estão vendo, né? Vanessa Monteiro, Tássia Rodrigues, Ananda, Driele. É só gente linda, Brasil. Obrigada, Dental Pet Health, que chique! Um beijo, Suzy, maravilhosa. Carla Bona, que saudade de você. Um beijo, meu amor. Que saudade, que alegria ter você aqui. Vamos falar de preparo para gestação, de gestação. Vou receber duas queridas hoje, Carla Laprovítera, nutricionista materno-infantil, e Cris Carvalho, obstetra maravilhosa também. Vamos juntos. Eu não sei se elas já estão aí na live, pedi para elas me mandarem um oizinho para eu achar, ou me mandar aqui, saudade, Carla, ou me mandar aqui um oizinho. Peraí, deixa eu baixar aqui um pouco. Pronto. Vão mandando um oi. Encaminhe essa live para todo mundo que vocês conhecem, para casais que estão tentando engravidar. Carla já me mandou um oi. Já vou te chamar, Carla. Entrar ao vivo. E a Cris, quando chegar aí, me manda um oi também para eu chamar. Opa, a Cris já apareceu também. Deixa eu ver aqui se eu consigo já chamar a Cris. Carla, meu Bom amor, bom dia! dia! Tudo Bom bem, dia, querida? tudo jóia. Bom dia a todos. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, querida, maravilhosa. Que alegria ter você aqui. Que bom. Cris, deixa eu só falar um recadinho com a Cris quando você vai se chegando aí, Carlinha. Cris, vê se você consegue mandar para mim aqui. Tem uma câmerazinha à direita dos comentários. Você consegue pedir para entrar ao vivo comigo. Porque quando eu clico no seu nome, não está me dando a opção de te chamar. O da Carla me deu, não sei se é porque é a segunda. Às vezes acontece isso. Vai nesse balãozinho aí, Cris, nessa câmerazinha com esse maisinho que tem logo embaixo dos comentários aí e me manda uma solicitação. Vamos ver se aparece. Carlinha, vamos falar desse assunto que a gente ama. Inclusive, vou colocar aqui o tema. Ó, o Lucas já está dizendo Fortaleza, Ceará, muito bem representada. Lucas, um querido. Lucas é demais, Brasil. Vão colocando as perguntas de vocês sobre gestação. Cris, vê se a Cris me ouviu aí, Ananda, fazendo favor. Deixa eu colocar aqui, ó, para ela solicitar. Vou colocar a Cris solicitar. Pronto. Ó, aqui embaixo, gente. Aí, acho que a Cris já solicitou. Agora vai, aceitar. Agora o trio está completo e vamos começar esse negócio. Espera aí, Brasil. Aqui. Vamos ver se foi. Mamãe. Aê, Cris! Tudo bem, querida? Ei, Tudo jóia aí? Estão ótima. me E ouvindo vocês como bem? estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu quero saber se tem xícara aí de café ou de chá ou copo d'água, alguma Já coisa, estamos gente. aqui, ó, Tem, com preparadas. certeza, tá aqui do ladinho. Ah, então eu acho chique, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, Thaís, tá perguntando aí tempo de preparação materna? Vai no balãozinho que tem aí embaixo com a interrogação, coloca a perguntinha lá, que daqui a pouco eu vou só liberar aqui as perguntas de vocês, tá? Vamos ver se a conexão de todo mundo tá boa. Cris, a sua tá rodando um pouquinho para mim, não sei se você tá no Wi-Fi ou tá no 4G. Mas agora tá ótimo, tá? Foi só, às vezes é Tá. só porque tá entrando. Se ficar ruim, eu aviso vocês, aí vocês vão pro 4G e tá tudo certo. Bom, primeira coisa, uma honra, uma alegria receber vocês duas aqui, duas maravilhosas, uma nutricionista materno-infantil que tem muita experiência com gestante, com preparo para engravidar, e uma obstetra maravilhosa, que eu falo para todo mundo que é aquela obstetra que a gente tem vontade de chamar de nossa, né, Carlinha? De andar com ela assim, coladinha e ter uma em cada cidade. Eu falo que toda grávida merece ter Verdade. uma obstetra nesse perfil da Cris, assim. E não é puxação de saco. Eu sempre falo, gente, eu não sou uma bajuladora mesmo. Eu não sou uma puxadora de saco. Eu falo de fato, de que eu conheço, de acompanhar a Cris, a conhecer a Cris há muitos anos e de ver a preocupação dela ser uma excelente obstetra, mas da preocupação dela com o além daquilo que, entre aspas, é o da obstetrícia, entre aspas, mais tradicional, né? No sentido de, a minha obrigação não é só fazer um parto.
A minha obrigação não é só conduzir para que esse bebê nasça vivo. A minha obrigação é conduzir, eu estou até arrepiada aqui, para potencializar a saúde dessa mãe e desse bebê ao máximo. Eu entendo que o que a gente faz agora vai ter repercussão para as próximas gerações dele. Enfim, já que eu estou falando na Cris, se apresenta aí, Cris. Depois Carlinha se apresenta e já vamos começar de pergunta. Vai lá. Oi, pessoal, bom dia. O prazer é todo meu de estar com essas duas feras aqui, aprendendo tanto sobre nutrição materno-infantil. E uma felicidade muito grande poder dividir um pouco com vocês e aprender muito com vocês. E eu sou ginecologista obstetra aqui na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, e atuo profissionalmente em Ipatinga. E é isso. Atualmente estou nessa pós de nutrição materno-infantil com a Andreia, não no sentido de fazer a parte nutricional, mas de entender nutricionalmente os aspectos que são importantes, até para eu conseguir dividir com a nutricionista tudo aquilo que precisa ser ajustado nas minhas pacientes. Todas as minhas pacientes são no consultório encaminhadas para nutricionistas materno-infantis. É importante ter essa especialidade porque ela tem que entender as peculiaridades na gravidez. Então, eu fico muito feliz de poder dividir, aprender sempre com vocês e, enfim, vamos lá para a gente hoje falar bastante coisa boa aqui. Dá bastante dica boa. Muito obrigada, Cris. Carla, se apresenta aí para todo mundo também. Bom dia, eu sou a Carla Laprovitra, nutricionista. E pegando aí o gancho da fala da Cris, né? Como é importante a gente trabalhar em conjunto com outros profissionais que têm esse mesmo pensamento, né? Tem essa mesma linha de pensamento que a gente. Isso faz toda a diferença, Cris. Eu conheci a Andrea quando eu entrei na pós de nutrição materno-infantil. E eu digo, não, conheci ela no simpósio, né? Primeiro. No meeting. Isso, no meeting. E aí depois eu resolvi fazer a pós. E uma coisa que me encantou na pós da Andrea foi exatamente isso, que não eram só nutricionistas. Então a gente tinha nutricionistas, médicos obstetras, pediatras. E essa integração dos outros profissionais junto com a nutrição faz toda a diferença. Então, assim, a gente vê às vezes muitos cursos só para nutricionista. Tem uma diferença, a gente está trabalhando com outros profissionais, como você disse, né, que a gente pode, assim, realmente integrar. Hoje eu trabalho numa clínica de obstetras e ginecologistas, o complexo materno-fetal, que a gente realmente procura fazer isso que você disse, assim, ter esse pensamento de passar sempre na nutrição, de ter um obstetra, um endócrino, uma ginecologista que tem esse pensamento da importância mesmo desse cuidado global. E eu vejo quanto isso faz diferença no resultado das nossas pacientes, né? No caminhar dessa gestação. Porque o que a gente quer é que venha um bebê saudável, uma mãe com mais tranquilidade durante essa gestação. Até a própria tentante, que ela tenha segurança que está sendo feito tudo que pode ser feito, né? Para potencializar essa gestação. Então, realmente, assim, com a Andrea, ela sabe que foi um presente na minha vida. E ela realmente fez uma transformação no meu olhar para a nutrição materno-infantil em tudo que a gente pode fazer. Então, assim, esse bate-papo hoje, o tema de hoje é algo que é bem, assim, rotineiro, né, no nosso dia a dia, no consultório. Então, eu fico muito grata por esse convite e por estar aqui com vocês duas, podendo dividir, podendo aprender muito com vocês também sobre esse assunto que é realmente tão encantador. Que lindo, gente. Eu fico muito feliz, muito honrado, porque, como eu falei no início, né, são duas profissionais tão incríveis, com tanto know-how. E eu acho, Carla, que o que você falou é o que eu acredito mesmo há tantos anos, né? Quando eu montei minha primeira turma de pós há tantos anos atrás, eu que quis fazer junto nutricionista, pediatra e obstetra. Porque eu acho que é mais que trabalhar junto, a gente tem que andar de mão dada. Porque é a nossa causa, é a causa da nossa vida. E após, embora ela seja nutrição materno-infantil, assim como o MAF, né, a mentoria, tem esse foco, mas o MAF voltado para a carreira, após muito voltado para esse conhecimento científico, mas a gente consegue mostrar claramente ali o papel de cada um nesse grupinho, nesse quebra-cabeça vital. Porque a saúde desse paciente depende desse trio, do obstetra, do nutricionista e do pediatra. Eu vou começar perguntando a vocês o seguinte, o que vocês acham?
Se a gente está falando aqui de tentante a gestante, e aí eu acho que no tentante a gente não vai incluir só a infertilidade, não. Vamos pensar em todo mundo que está se preparando para engravidar. A gente acabou chamando todo mundo de tentante, e às vezes a pessoa nem está tentando ali, né, há muito tempo. Eu olho esse termo tentante ali, às vezes com algumas observações, mas porque depende, né? Cada um vai ter uma conotação disso, vai ter uma interpretação sobre isso. Mas se a gente falar de uma forma muito simplificada, essa mulher que se prepara para engravidar. Quando a gente pensa nessa mulher e no casal, a gente pode estender para o casal no preparo, o que vocês acham que importa mais? Eu acho que assim, tem um monte de coisa para fazer. Tem até uma pergunta aqui já, que é quando que a gente deve começar a engravidar? Eu acho que essa pode ser a nossa segunda resposta. Mas assim, se vocês forem pegar cada uma aí, 2 pontos ou 3 que importam mais de uma forma geral no preparo para engravidar, o que vem logo à mente de vocês de ser importante considerar no preparo? Eu acredito. Pode falar, Carlinhos. Vou dar início, certo, Cris? Tá. Eu acho que o muito importante é a gente realmente traçar o nosso plano, né? Assim, pensar realmente num preparo de pelo menos os 3 meses antes, fazer uma retirada dos alimentos mais industrializados. Então, assim, realmente começar uma limpeza desses alimentos mais industrializados, já ir conscientizando aquela família, né? Que eu acho muito importante a gente frisar essa questão de ser o pai e a mãe. Até porque a gente sabe já nos estudos, né, que tem interferência dos dois, então esse preparo é importante para os dois e para realmente ser uma parceria, né, ali que vai caminhar. Depois que engravida, a gente vê muito só a mulher preocupada com a alimentação, mas no preparo, principalmente, é importante que o marido também se prepare, né, que esteja num peso adequado, com a alimentação adequada. Isso repercute muito no dia a dia, né, assim, na rotina, nos hábitos alimentares daquela mulher que está se preparando. Então, assim, eu diria que tornar a alimentação o mais natural possível, mais variada possível, retirar o máximo desses industrializados, seria um ponto, assim, bem importante nesse preparo. Checar os exames, né, e fazer as suplementações também adequadas. Ótimo. E aí, Cris, o que você complementa? O que vem à sua cabeça quando fala, meu Deus, preparo? Se eu tiver que correr atrás de alguma coisa, eu corro atrás de quê? Então, eu acho que muito importante no preparo pré-concepcional são aqueles pilares, né, de cuidados de saúde, né? A base, né, são o exercício físico, a reeducação alimentar, isso inclui a suplementação, mas também um planejamento alimentar. Eu falo muito no consultório a importância da nutricionista, porque as pessoas acham que assim, eu sei o que não é saudável comer. Nutrição vai muito além disso. Sabemos o que é o que não é saudável comer, mas sabemos o que é importante no primeiro trimestre, porque eu friso muito que a cada trimestre nós temos necessidades maiores de determinadas vitaminas e minerais. E com 8 semanas, basicamente, todos os órgãos e sistemas do bebê já foram formados. Então, quando ela entra na gestação, ao descobrir, praticamente todos os órgãos e sistemas já foram formados. Então, ela já tem que estar com aquelas vitaminas e minerais que são necessários em dia. Não pode estar deficiente daqueles ali, principalmente. Lógico que todos são importantes. Mas no primeiro trimestre a gente tem determinados que são fundamentais, peça-chave para evitar malformações em cada sistema, cada órgão. Então, a pré-concepção é a menina dos meus olhos. Porque eu falo, gente, quando a gente tem um cuidado pré-concepcional, na verdade eu estou sendo egoísta. Porque eu estou evitando problema futuro para mim. Então, quando a paciente tem esses cuidados de saúde, exercício, reeducação alimentar, um bom planejamento alimentar, até o que me ajudou muito, por exemplo, Andréa, no seu planejamento, tipo assim, lanches rápidos. No dia que não dá para comer, o que você pode de saudável ter na bolsa, mesmo que industrializado, é bem-vindo nesses casos. E trazendo um pouquinho para a ginecologia obstetriz, a higiene do sono também entra, o manejo do estresse, e hoje está entrando como um dos pilares de saúde a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, olha como isso é forte. E trazendo um pouquinho para a ginecologia obstetrícia, existe um ciclo do folículo. A gente não nasce com os folículos que a gente vai ovular. Nós nascemos com os folículos, porque assim, não caberia nem no corpo humano, quanto mais na barriga, todos os folículos que a gente vai ovular. Então, a gente nasce com folículos quiescentes, adormecidos, microfolículos. São células
que são os folículos primordiais. Esses folículos, até eles virarem folículo de ovulação, existe um ciclo desse folículo, que dura 360 dias. Tudo que a mulher faz dentro desses 360 dias vai interferir na qualidade desse óvulo que ela vai ovular. Então, quando a gente entende isso, 1 a 3 meses é o mínimo que a gente tem que fazer de preparo, porque até a etilista social está programando o gene do alcoolismo na criança. Então, tudo que ela faz ali vai interferir. Então, assim, preparo pré-concepcional é a peça-chave para a gente evitar, eu diria até no mínimo 90% dos problemas relacionados à gestação. Nossa, perfeito, Importante, perfeito. né? Porque quando a gente fala de 3 meses, a pessoa já acha, muita gente já acha que, uou, Muito tá tempo. fazendo assim, né, o ápice. E muitas pessoas nem fazem esses 3 meses, né? Então, como é importante a gente falar assim, desse preparo, desse planejamento, né? Uhum. Eu acho que vocês falaram tudo e assim, já anotei 1000 coisas aqui em relação a isso, que a gente precisa falar mais, tá? Uma, eu acho que é falar sobre essa questão do estresse, né? Porque assim, a gente tá falando aqui da alimentação, da nutrição, e isso tudo importa muito, mas o estresse importa muito também. E hoje, é quase que a gente dizer assim, todo mundo é estressado, é uma característica do nosso tempo. Todo mundo está correndo, todo mundo está sem tempo, todo mundo está com aquela sensação de que não deu conta, todo mundo está com aquela sensação de fadiga. É como que quase que fosse normal estar assim, né? Porque quase todo mundo está assim. Só que há muito impacto do estresse na gestação. As pessoas leigas precisam entender, os profissionais da saúde precisam entender. Hoje eu coloco o controle do estresse e a qualidade de vida no mesmo patamar ali da nutrição, da suplementação, de tudo. Eu falo disso com os meus pacientes porque tem pessoas que são tão fissuradas em ser saudáveis que são estressadas para serem saudáveis. E o leigo não entende, e às vezes nem o profissional da saúde faz esse link de que o estresse, ele gira, ele desencadeia uma orquestra hormonal desregulada, vamos dizer assim. Quando você está estressado, e lógico, gente, ninguém está falando assim de um estressezinho, aquele estresse quase que fisiológico, né? Eu tenho uma live, eu tenho uma palestra, então eu tenho aquela frio na barriga. Isso é uma coisa de proteção da espécie, né? Esse nervosinho, essa coisa, essa empolgação, tudo bem. Nós estamos falando do estresse mesmo, do estresse crônico, dos traumas, de tudo. Mas a gente precisa entender que quando essa mulher está com a cascata hormonal dela na gestação alterada, pelo estresse, por todos, né, por tudo que acontece relacionado fisiologicamente, bioquimicamente ao estresse, o impacto nesse bebê é direto. É direto, é imediato, é direto. Isso é muito sério, porque nós estamos vivendo uma época de pós-pandemia que nem é pós-pandemia, que cada hora uma notícia, de tanta confusão no país, de tanta confusão global, e as mulheres estão cada vez mais estressadas e a gente está entendendo o estresse quase que como uma coisa normal, mas isso tem impacto. E aí, né, Cris, quando a gente vai ver a quantidade de crianças, né, Carla, que a gente tem no consultório, com transtorno de atenção e hiperatividade, com transtornos emocionais, com transtornos psiquiátricos, com autismo, no espectro autismo, é de arrepiar. Porque todos os estudos mostram que o estresse na gestação, ele leva a alterações bioquímicas nessa criança que vai fazer com que ela aumente muito o risco das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente as emocionais e as psiquiátricas. Não é isso? E a gente tem muitas crianças que vieram de mães na pandemia, né? Eu fui uma delas, né? Então eu lembro demais, na minha gestação, eu assistindo, você mesmo, Andréa, falando, eu lembro que, eu não lembro se foi live, algum vídeo que você postava falando desse estresse materno. Então eu ficava, meu Deus, como é que realmente não vou ser estressada no meio de uma pandemia, né? Em todo esse contexto. E eu ficava pensando também nas outras mães, que às vezes não tinham essa informação, assim, né? Porque a gente busca fazer uma meditação, fazer uma oração, realmente, assim, né? Tem muito essa questão assim, de aliviar esse estresse de alguma forma, da psicologia, então, de estar aliada também, né? Eu costumo indicar muito para minhas pacientes de ter uma psicóloga, de ter alguém para ajudar
No período também pós-parto, né? Na gestação, no pós-parto, para já se preparar. A gestação já é um período de muitas mudanças, né? E Uhum. aí chega ali em casa com o bebê, se for o primeiro, então, né? Com muitas mudanças. Então, assim, gera um impacto de estresse na a própria gestação, né? E o pós. Claro. Então, assim, a gente saber como dar uma balanceada nesse estresse, né? Exatamente. Assim, Pode falar, Cris. é, a gente às vezes vê muitas pacientes que estão no preparo pré-concepcional, e aí o pessoal fica assim: ah, quando você relaxar, você vai engravidar. Quando você relaxar, você vai engravidar. E aí é cruel até falar isso, Gira, porque gera ninguém mais tá estresse. estressado, tipo, ninguém tá estressado porque quer. Mas Isso. eu costumo falar com as minhas pacientes que nós não podemos controlar os fatores estressantes que chegam até nós. A gente não tem como controlar, porque problemas e fatores estressantes todo mundo tem e recebe uma enxurrada a todo momento. O que nós temos que aprender a controlar é como lidamos com essas emoções. Então, a psicoterapia, e não é assim, ah, você tem que relaxar. Não, você precisa da saúde mental. Sozinha é difícil, né? Porque a ajuda de um profissional é fundamental para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, aprender a enxergar os problemas de uma outra forma do que a gente às vezes vê. E é engraçado, porque essa questão, o que você sente passa para o bebê. Não é que o sentimento passa para o bebê, mas tudo no nosso corpo de sentimentos viram neurotransmissores, que dali em diante vão sinalizar, seja para o bem ou para o mal. E o nosso cérebro é um só, para comandar todos os nossos hormônios. Então, se eu estou tentando e eu estou com enxurrada de estresse, ou seja, noradrenalina, aí vem o cérebro, noradrenalina, noradrenalina, então eu preciso do cortisol, que é o hormônio do estresse. Aí o cérebro, que é um só para estimular, ao invés de ele estimular o ovário, ele vai desviar para estimular a Exato. adrenal. E vai falar, olha, não é o momento certo para você Uhum. reproduzir. Então ele vai tentar proteger a espécie, porque, lógico, o organismo sempre vai querer a perpetuação da espécie. Mas se em algum determinado momento ele achar que não é o momento, ele vai bloquear. Então, essa é a Uhum. importância do manejo do estresse para a gente até mesmo não atrapalhar, igual você falou, André, a parte hormonal e durante a gestação também, porque todos os nossos hormônios, eles são orquestrados Claro. ali de acordo com as necessidades. Então, eu estou muito estressada, vai desviar ali, a gente vai ter prejuízo nas produções hormonais da gravidez também, né? Aí junto com a Além da Exatamente. ansiedade, melatonina, né, né? também. Junta com a ansiedade, aí a pessoa já começa a ir para uma alimentação também mais de doce, de açúcar, né? É, De Buscar algo mais carboidrato, recompensador, carboidrato. E aí, compensador, junta exato. com o A sono que ansiedade e o diminui. estresse, para mim, sim, assim, são gêmeos não idênticos. Aí piora o sono, né? Aí vira realmente um ciclo que Aí para prejudica o você. sono, vai dormir mal, às vezes até consegue dormir, mas dorme mal. Quem tem Aí prejuízo não no tem sono tem hormônio mais. também, Aí altera a cascata hormonal, altera o hormônio de esteroide. crescimento, e aí ela Uhum. também vai com mais tendência à resistência à insulina, e aí ela tem mais vontade de comer carboidrato, porque Deus fez o nosso corpo como uma máquina linda que funciona tudo bem, que tem na natureza o que a gente precisa, mas foi tanta interferência humana nessa nossa evolução que a gente acabou alterando, desviando um pouco aí. O assunto tá bom, gente. A gente acabou desviando um pouco a rota. O assunto tá bom e vai render muito. E aí eu já tô com 1000 anotações, tá? Segura aí. Eu queria falar de nutrientes no preparo, tá? Antes, enquanto eu queria que vocês falassem assim, o que vocês pensam? Eu falo em nutrientes, mas pensando até na questão da solicitação de exames, Cris e Carla, assim, no preparo para engravidar, o que é importante a gente saber que está em dia? Ferritina, isso, aquilo, eu queria ouvir vocês. Mas antes, só falar enquanto vocês pensam o que vocês vão falar, responder, complementar a fala de vocês com aquela questão do preparo, né? Quanto tempo? É porque a gente é tão assim, o mundo de hoje, as pessoas. Imediatista. A gente é tão imediatista e não só isso, a gente é tão empresarial, a gente é aquela mulher que faz acontecer, que a gente tem a sensação que o corpo obedece os nossos comandos A gente quer igual, orquestrar. igual uma empresa com 300 funcionários obedece. Né? Você é aquela mulher power que chega lá, já canetou, já mandou o zap, todo mundo já correu, mas o corpo não é assim.
E a gente tem essa sensação, porque nós somos uma geração de mulheres que foi planejada para isso, para fazer e acontecer. Mas vem Deus com a maternidade, com a paternidade, diz: olha só, não é assim não. Não é você que fez não sei quanto pós-docs na vida e não sei quantas especializações, que tem muito conhecimento, mas presta atenção, quando a gente está falando em maternidade, em gestação, em gerar uma vida, há toda uma questão do simples, do natural, do que era para ter sido, sabe? Que acontece. E aí, o que eu queria falar em relação ao tempo de preparo é que isso depende muito. Quando a gente fala em 1000 dias, em 1100 dias, que agora não sei nem cadê meu livro, que acho que está aqui atrás, o livro aí, meu livro de nutrição materno-infantil, a gente estipula que existe um preparo para engravidar, sim, do ponto de vista principalmente da suplementação, do folato, desses últimos ajustes. Eu diria que esses 100 dias é para a gente fazer os últimos ajustes para engravidar. Só que se está tudo errado na sua vida, não vai resolver em 100 dias. A gente vai tentar remediar. Mas se você vem com a história de um sobrepeso, ou de um baixo peso, ou de uma carência nutricional crônica, ou de um trauma muito grande, isso precisa ser olhado antes. Então eu digo assim, para quem vem já buscando um estilo de vida saudável, já tem um bom acompanhamento ginecológico, um bom acompanhamento com o nutricionista, tá com a saúde ali em dia, realmente, nesses 90, 100 dias, você vai ajustar a suplementação e tá tudo bem, ela já não tá bebendo, ele já não tá bebendo, então eles estão preparados para essa gestação. Então, em 90, 100 dias, você consegue fazer os ajustes finais para ela engravidar. Mas quem está com a saúde precisando de uma série de correções, de mudanças de hábito, precisa começar antes. O ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável ao longo de toda a nossa vida. Aí a gente vai fazer ajustes nesse período de 90, 100 dias para a gente poder engravidar. Tá certo? E aí eu quero saber o seguinte, Cris e Carla, quando a gente pensa, Cris, aí nesses nutrientes, ou nos exames, vamos começar pelos exames bioquímicos, para o preparo para engravidar, e aí a gente pode até fazer uma puxadinha aqui com a gestação. Quais são os exames que você pensa mais e por quê? Antes disso, só vou completar outra coisa que eu falei aqui, que eu anotei que você falou. O primeiro trimestre, gente, ele é uma continuidade do preparo. A Cris falou muito bem, eu já tinha anotado para falar isso. Olha só, até você, às vezes, quando você descobriu que está grávida, já passaram semanas importantíssimas. Não adianta se você falar assim, ai, não, porque depois que eu engravidar, não é depois que engravidar, é antes. O primeiro trimestre, até metabolicamente falando, em termos de caloria, de necessidades, ele é uma continuidade do preparo. Por isso é tão importante preparar para seguir bem preparada no primeiro trimestre, fazer algumas adaptações, depois a gente fala disso, né? Hormonais, enjoo e tudo mais, e seguir o baile da gestação saudável. Mas, Cris, quando a gente pensa aí em exames e nutrientes importantes no preparo, você pensa primeiro em quê? Aquela rotina básica, né, de hemograma, colesterol, perfil lipídico completo, proteínas totais e frações, as sorologias, porque tem algumas que eu já tenho que entrar na gestação sabendo, por exemplo, o toxo, ela tá positiva no primeiro trimestre, mas ela já era positiva no pré-concepcional, então tem algumas sorologias e eu doso todos os macro e micronutrientes, assim, os micronutrientes principalmente necessários, né, a homocisteína para ver o perfil do carboidrato, a insulina, a encioma, as vitaminas e minerais todas que a gente vai, até os metais pesados às vezes, porque se for o caso dela ter tempo, olha, eu quero engravidar no que vem, eu tenho esse tipo de paciente. Então, às vezes a gente pode detoxificar antes, porque durante a gestação a gente não pode mexer com metal pesado, que vai tudo para a placenta. Então, se for o caso de precisar detoxificar, fazer alguma coisa diferente, então basicamente eu peço assim, o hemograma, sorologias, perfil lipídico e proteico e as dosagens de vitaminas e minerais para a gente já pensar na suplementação. Quer complementar, Carlinha? TSH também. Hã? TSH também. Não, tireoide, sim, também. Isso aí, TSH, tireoide, E T4 B12, livre. T4 livre. Todas as vitaminas B12, e vitamina D. B12, vitamina D, muito importante. O que mais você lembrou aí, Carlinha? Ferritina. Ferritina.
Aí tem até uma pergunta de ferritina que eu coloquei embaixo para você. Primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, que a gente sabe que é muito importante o ferro e a vitamina D, né? Então, às vezes, tem perdas gestacionais num primeiro momento, por uma deficiência mais acentuada de ferro, que às vezes a pessoa nem sabe, né? Que tava. Então, assim, para esse preparo, eu acho realmente o ferro algo bem importante também. Exatamente. Ô, Cris, tem uma pergunta aí, ó. Quando saber se a ferritina maior de 50 não é inflamação? Aí, olha a saturação de transferrina. A ferritina e a saturação de transferrina têm que andar juntos. Então, se eu tenho uma ferritina acima de 50 e uma saturação de transferrina ali próximo de 20%, é uma ferritina não inflamatória. Dificilmente uma ferritina inflamatória está menor que 150. Aí você pode ter um PCR, que é uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, que pode ajudar. Aí você vai olhar no hemograma se ela tem leucócitos, eosinófilos, linfócitos, alterações de células inflamatórias que também podem guiar. Se for só única e exclusivamente a ferritina, tem esses alecrim dourados, gente, que tem uma ferritina boa e que tá tudo certo, que não é inflamatório. Mas assim, dificilmente eu vou pensar numa ferritina inflamatória quando ela tá abaixo de 100, 150. Né? Aí olha a saturação. Eu olho para a saturação, tem uma saturação de 13, 17, opa, ela não tá tão bem assim a ponto de estar uma ferritina boa. Aí eu posso até pensar em processo inflamatório. Perfeito. Então a gente falou aqui, ó, vamos pensar no preparo para engravidar e a Eveline está até complementando ali. Então, de uma forma geral, a gente vai pedir todas as vitaminas, né? Então, todas aquelas que a gente consegue pedir e que tem impacto direto na gestação. Então, por exemplo, se essa paciente já vem com uma B12 baixa, a B12 está diretamente relacionada ao ciclo da metilação. Então, eu preciso ajustar antes dela engravidar. Se ela vem, a vitamina A, o zinco, muito importante a gente avaliar, porque tem muita relação na gestação, inclusive com a imunidade. A vitamina D, selênio. A vitamina D é muito importante também, porque é muito individual a suplementação de vitamina D. A Cris falou, por exemplo, do toxoplasmose. Quando você pega uma grávida que está positivo ali para toxoplasmose na gestação e você sabe que se estava antes, a conduta ou o raciocínio clínico é completamente diferente. Né? E de uma coisa que pode ser grave na gestação. A vitamina D é a mesma coisa. Uma coisa é eu dizer para ela dizer para mim assim, nossa, cheguei com essa vitamina D aqui de 15, tá? No primeiro trimestre. Mas quanto ela era? Se eu souber quanto ela era 6 meses atrás, há um ano atrás, melhor ainda para o meu raciocínio. Porque a suplementação é individualizada. Então, às vezes, ela tem uma vitamina D baixa suplementando e não é boa absorvedora. Então, por isso, o preparo é tão importante. A ferritina e toda essa parte aí do metabolismo do ferro é extremamente importante, gente, porque quando você pega uma grávida, o ferro, a grávida já tem aquela tendência à hemodiluição, que alguns livros até, infelizmente, chamam de anemia fisiológica da gestação, porque a anemia não é fisiológica. Agora, se você tem você tem uma evolução que geralmente essa hemodiluição a gente percebe mais a nível de exames laboratoriais do segundo ali para o terceiro trimestre que a coisa começa a pegar. Mas se você já entrou na gestação com a ferritina de 20, de 15, vai ser muito mais complicado. Outra coisa, suplementar o ferro no primeiro trimestre não é simples, né, Cris? Porque tem toda a questão dos transtornos gastrointestinais que já são comuns no primeiro trimestre. Então, às vezes, ela não tolera a suplementação oral. Então, é muito mais fácil para a vida dela e para o desenrolar da história dela e com impacto no bebê, porque nós não estamos falando aqui de suplementação só porque faz bem, não, gente. É porque todos esses nutrientes têm impacto direto na formação do bebê, na formação do fígado, do rim, do pulmão, da estruturação celular. Porque a carência de nutrientes tem impactos epigenéticos que vão alterar até a formação dos órgãos do bebê. A ciência já mostrou isso. Então a gente pensa em todos esses que a gente já falou, o povo vai anotando aí, depois assiste a live de novo, pega o caderninho e vai anotando, e complementar falando sobre a glicemia, que a Eveline até lembrou aí, a insulina e a hemoglobina glicada. Esse trio fala muito pra gente dessa questão glicêmica, que importa muito. No primeiro trimestre, uma glicemia de 92 já é alteração para o diagnóstico de diabetes gestacional. E quanto que era antes? Quanto que era a insulina dela antes? Vamos suplementar o inositol, alguma coisa antes, porque ela já tem uma tendência familiar e laboratorial à resistência à insulina? Vocês querem complementar?
Às Eu vezes, falo demais. às vezes ela já até tinha essa alteração da glicemia e não se atentaram, tipo, ela não sabia, né? E aí, quando ela engravida que dá mais de 92, dá 92 para cima, ela, poxa, como assim? Eu tenho, né, diabetes gestacional. A minha glicemia sempre foi tão boa. Mas aí, quando a gente vai olhar antes, aquela paciente já tinha uma resistência à insulina, já tinha algumas alterações que, assim, só ficaram mais claras durante a gestação. Mas se você tivesse tido um olhar, né, há mais tempo para isso, você já teria, de repente, tido maior esse cuidado, né? Até como um fator de risco para o diabetes gestacional, né, Cris? Exato. Exatamente. Quando você conhece o perfil glicêmico da paciente antes dela engravidar, você nem vai esperar ela ter um 92 no primeiro trimestre. Você já vai orientar, olha, o seu risco é maior disso. E como você falou, André, já pensar numa suplementação de inositol, o magnésio, tem alguns nutrientes Sim. que vão entrar assim como peça fundamental da gente diminuir esse risco. Aí a gente já vai reforçar a necessidade do exercício físico, uma caminhada moderada, gente diminui em 15 miligramas por decilitro de glicose no sangue. O Crohn, Porque quando o músculo vai contrair, ele capta, as quinases liberadas ali na contração vão captar glicose que são mais potentes do que os próprios hipoglicemiantes, como a insulina, metformina. Então, o exercício ali vai ser peça-chave. Eu falo com o paciente, olha, para você exercitar é remédio, é tratamento, porque a gente vai ter como evitar o diabetes. Eu aumento o risco, mas eu não estou dizendo que é 100% de risco, Isso. né? Tem como evitar através da nutrição e aqueles cuidados. Então, é importante para a gente até conduzir, reforçar essa prevenção, né, do diabetes gestacional. Exatamente, exatamente. Exatamente. Gente, quem tiver perguntinha, coloca no balãozinho aqui embaixo, ó, embaixo dos comentários. Tem uma câmerazinha e tem um balãozinho com uma interrogação. Coloca as perguntinhas de vocês lá. Olha só, gente, para a gente sair do preparo e entrar na gestação, o preparo deve ser só da mãe ou do pai também? do pai também. Mãe e Bota pai. parar também e dividir as responsabilidades. 50%, né? A 50%. carga, né, só para a mãe, né? Assim, em muitos casos a mãe fica com toda a responsabilidade, né? Então vamos dividir aí essa responsabilidade, botar os pais para se prepararem. Metade da carga genética é paterna, gente. É, 50%. É isso. Eu falo que existe um preconceito até no meio científico em relação à mulher, né? E isso é verdade. Muita gente ainda acha que quando acontece alguma coisa, foi culpa da mulher, né? Que não se preparou, não se cuidou na gestação. Gente, o que a Cris falou é muito importante. A carga genética é 50% de um e 50% do outro. E eu vou dizer mais. A carga epigenética também é. Então, o que o homem viveu a vida dele inteira, está refletido na saúde do espermatozoide. Por isso, e no DNA que vem ali. Por isso que a gente fala nos 100 dias, nos 90 dias, para o homem também, por causa do ciclo de vida do espermatozoide. Mas aí alguém pode dizer para a gente assim, mas o óvulo, ele tá desde que ela estava no útero da mãe dela, por isso que ele traz a história dela. E o espermatozoide não, ele nasce, né? Ele tem um ciclo de vida a cada 70 e poucos dias, 72 dias, então não tem a ver. Tem a ver sim, gente. Sabe por quê? Porque a capacidade dele, a saúde desse espermatozoide, a capacidade desse corpo de renovar esse ciclo de vida dos espermatozoides está relacionada ao estilo de vida desse homem. O estresse oxidativo, de uma forma muito simples para o leigo entender, é o nosso estilo de vida moderno, os fast foods, o estresse, a poluição ambiental, os disruptores endócrinos, tudo isso está aumentando a inflamação, tudo isso está aumentando a produção de radicais livres no nosso corpo. O fumo, o sedentarismo, tudo isso está aumentando. A gente já produz radical livre, isso é fisiológico, desde que a gente nasce. Tá? Desde que começou a respirar. Mas só que o nosso estilo de vida está sendo tão impactante sobre isso que está fazendo aumentar essa produção. E esse desequilíbrio da produção de radicais livres, que a gente chama de estresse oxidativo, é o que tem impacto na nossa saúde. Então, quando o homem vem de um estilo de vida com o estresse oxidativo aí presente, por tudo isso que a gente falou ambiental, ele altera até a capacidade reprodutiva. Por isso que a infertilidade também está tão crescente. Por isso que a gente usa suplementos para o homem com antioxidantes. O homem tem que suplementar o folato, o homem tem que estar com a ferritina em dia, com a vitamina D em dia. Isso para a fecundação. Então, gente, é 50% de responsabilidade de cada um. Não é isso, meninas? Vocês querem complementar? Sim.
Eu vejo isso no meu dia a dia do consultório. Tipo assim, eu pego, às vezes, espermograma com diferença de 2 anos. Se você for olhar, 2 anos não é tanta coisa assim, né? Às vezes, um espermograma 2 anos atrás, assim, normal. E que hoje, só pela pessoa ter entrado numa empresa que emite poluentes ambientais, que é altamente estressante, um espermograma totalmente alterado, que você olha assim e fala, gente, eu não posso acreditar que um dia essa pessoa foi fértil. E que há 2 anos atrás estava tudo normal. Então, as mudanças não são assim a longo prazo, elas são assim, ó, muito rápidas. Incluindo, aí eu já trago para minha vida pessoal, foi um dos fatores da gente, apesar de trabalhar em Ipatinga, eu ter escolhido morar numa cidade ao lado que é Timóteo, porque é uma cidade mais tranquila, é uma cidade menor, menos poluída, o ar, né, muito mais puro. Então, assim, até isso eu acho que tem que impactar nas nossas escolhas, né? A qualidade do ar, é o que você falou, poluição ambiental. Poluição ambiental não é só o estresse, o barulho, as luzes, mas também a poluição do ar também, né? Uhum, uhum. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de gestação, gente? Bom, Vamos, a gente já vamos. falou aqui do preparo, a gente está caminhando aí para o primeiro trimestre, então todos esses nutrientes, esses exames também são importantes para o primeiro trimestre. Engravidou, gente, quando vem o primeiro trimestre, o que passa aí na cabeça de vocês em termos de potencializar a saúde através de nutrição? O que pensa logo quando é primeiro trimestre, gente? Eu já penso logo nas questões gastrointestinais. Sim, Eu também. bem, Eu falo primeiro trimestre, aceito o que der. Tenha sempre um picolé de limão ali na geladeira, ele é um forte aliado. O é um, gengibre e o limão são seus melhores amigos daqui para frente. é um período de muitas mudanças. Acho que o que a gente puder ajustar, né, para aquela mulher, para facilitar esse primeiro momento, para ela poder comer também alguma coisa, diminuir os enjoos, essas alterações realmente que a gente sabe que são muito comuns. E já preparando para o segundo trimestre, né? Porque o primeiro trimestre vem de uma continuidade do preparo, né, da gestação. E aí o que eu gosto sempre de falar é que a alimentação da gestante vai mudando a cada trimestre. A gente tem os momentos que a gente vai fazendo alterações próprias para aquela fase da gestação. Uhum. A Sueli está falando aí, enjoo. É, O eu, jogo. Fala sobre isso, Andréia. Só é, pegar na eu minha acho garganta que rapidinho. pode ficar à vontade, Cris. Eu acho que é muito marcante essa questão do enjoo. O primeiro trimestre, para muitas mulheres, ele é um trimestre um pouquinho chatinho, né? E eu gosto de falar isso, não é para induzir as pessoas a acharem que é chato, não. Mas é porque, para quem está sentindo isso, não se culpar. Porque às vezes a mulher, né, Carla, ela chega a se sentir culpada. Eu tenho vários pacientes que falam assim, doutora, eu estou me sentindo culpada porque eu não consegui nem ficar feliz que eu estou grávida. Porque é tanta questão gastrointestinal, é tanto enjoo, às vezes eu tenho diarreia, às vezes meu intestino está preso, eu estou enjoada, 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 e eu acabo não conseguindo curtir, porque eu estou ficando abatida com o enjoo. Então, eu acho que o primeiro trimestre é entender que essa questão gastrointestinal ela é comum por uma alteração hormonal. Claro que vai ter um limite aí, depois a Cris pode falar também, né? Tem casos que são mais exacerbados, mas para a maioria das mulheres é uma questão, ó, tem gente falando aí, ó, só consegui curtir a gestação quando os enjoos passaram. Para a maioria das mulheres, essa fase é, entre aspas, um pouco mais chatinha. O que eu gosto de fazer com as minhas pacientes é assim, a gente tem, não é porque ela está com essa fase do enjoo que você não vai mostrar para ela também um plano alimentar saudável com que ela deveria, entre aspas, comer. Então eu gosto de passar para as minhas pacientes no primeiro trimestre assim, muitas opções de lanchinho, de comidinha, de almoço. Aí eu brinco com elas assim, não é, porque aí às vezes eu tenho um paciente que diz, doutora, eu não sei nem se eu faço a consulta porque eu estou com tanto enjoo que eu não estou conseguindo falar de comida. Eu tenho um paciente que diz, eu não consigo falar em comer, que eu passo mal. Eu digo para ela, não tem problema, a gente vai falar da sua saúde, vamos falar da suplementação, você vai me falar só de horários, a gente não vai detalhar a comida, e eu vou passar para você um plano alimentar. Quando você estiver se sentindo bem, você vai ler e vai começar a tentar adaptar. Então, o que eu digo para elas, no final das contas, é assim, olha só, estou passando um plano alimentar saudável, com muita opção para você. Primeiro trimestre a gente passa coisa mais seca, a torrada que é sequinha, as frutas cítricas que ajudam muito, às vezes umas enzimas digestivas vão ajudar muito nesse processo, checar como está esse intestino. Mas aí eu digo para elas assim, eu vou passar entre aspas um ideal e você vai fazer o que é possível.
Porque, assim, Carla, é completamente diferente ela dizer assim, eu só tô conseguindo comer biscoito. Ok, tem um monte de opção de biscoito mais saudável. Tem um monte de versão hoje em loja de produtos naturais e até em supermercado de opções melhores. Não é porque você só tá comendo biscoito pela manhã que você vai comer biscoito porqueira. Então Será vamos que você só gosta de torrado, pode comer uma torradinha de pão integral com fiozinho de azeite, um pouquinho de sal rosa? Fala, Carla. Então vamos fazer as melhores escolhas, né? Assim, dentro do que a pessoa está conseguindo comer, a gente escolher as opções mais saudáveis. É bem isso que você disse. Hoje em dia, principalmente, a gente tem muitas opções. Há uns anos atrás era bem difícil, então ia muito naquela opção específica, mas hoje em dia a gente tem muitas opções. E uma coisa que eu acho importante a gente falar sobre o primeiro trimestre é o momento de tirar muitas dúvidas, né? A gestante, quando chega no primeiro trimestre, eu digo que é maravilhoso quando a gente consegue atender desde o começo, assim. Então, idealmente, ali com 6, 7, 8 semanas, seria o ideal para começar essa do primeiro trimestre. Isso, Porque essa que já veio do preparo bem bonitinha, né? isso. E é um momento de muitas dúvidas. O que eu mais recebo lá no consultório das gestantes do primeiro trimestre é isso. O que é que eu posso comer? O que é que eu não posso? Eu tenho medo de comer certas coisas e estar fazendo algum mal ao bebê. Ou então de ter alguma coisa muito importante que eu deveria comer e eu não estou comendo. Então, assim, eu vejo muito essa relação de medo e de muitas dúvidas de ou estar fazendo alguma coisa errada, né? Ou realmente, assim, do que pode ou não. Então, acho que esse primeiro trimestre é um momento, né, realmente de ter mais opções, de ter realmente mais variedade, principalmente por essas questões, assim, dos sintomas, né? Da gente poder dar alternativas que ajudem a minimizar, como a gente fala muito no gengibre, no limão, de dar receitas, né, para ajudar aquela mulher que realmente está ali muito limitada no comer, e de acolher, né, e retirar essas dúvidas. Hoje em dia, com o atendimento online, que eu atendo realmente assim, pessoas de outros países, aqui no Brasil a gente vê mais essa humanização, assim, mais esse acolhimento muitas vezes. Mas fora, assim, em outros países, a gente vê que é algo muito Nossa, frio, que a mulher fica muito muito. fria. Então, assim, infelizmente, né, assim, é diferente de você ter ali, né, realmente um ginecologista, um obstetra, algo que chega ali mais junto de você, da nutricionista, de estar mais perto de você, de ter esse calor, né, assim, de você se sentir acolhida. Em outros países a gente sabe que não é isso, é algo muito protocolar. Então, assim, eu acho muito importante nesse primeiro momento a gente ter muito esse acolhimento também das retiradas das dúvidas, né? E poder ir direcionando para ser algo mais tranquilo, né? Porque eu acho que esse primeiro momento, esse primeiro trimestre, é um momento também maior de estresse, né? A mulher já está mais preocupada, muito preocupada em chegar nas 12 semanas. Então, Muito. quando não chega nas 12 semanas, ela também não relaxa, não curte, aí já junta com o enjoo. Aí já junta com a preocupação do que comer ou não comer. Aí, se ela eventualmente fez alguma coisa errada, por exemplo, se ela bebeu antes de descobrir que estava grávida, ela já enlouquece. Então, vai juntando muito todos esses aspectos, né? Então, vai Isso. muito além só do plano alimentar, de que tem que ter X coisas, né? Então, acho que realmente é algo mais qualitativo, né? Da gente poder Também. melhor que a gente É. ela E aí eu acho que o primeiro trimestre é aquele momento de preparar ela para tudo que vem também, né? Nos próximos trimestres. Eu gosto de cada consulta já dar aquele spoiler do mês do próximo passo. E uma coisa que eu brinco muito, eu falo assim, gente, grávida tem tudo na vida, menos equilíbrio. Né? Se tem uma coisa que grávida, mulher já não tem tanto, mas grávida então é mais complicado. Aí eu E aí lembro que eu uma brinco. vez ainda arruma uma obra, né? Que é a obra do quarto do menino. Exatamente. Que Além é dela doido. estar estressada, com tudo isso, toda grávida arruma uma obra. Ou ela muda É, de apartamento, ou ela reforma tudo, ou no mínimo ela reforma o quarto do bebê, que dá tudo quanto é pepino e gera estresse para ela a gravidez inteirinha. é. Quando, na verdade, era muito melhor para essa criança dormir em qualquer bercinho e ter E a tido mãe uma gestação mais tranquila, com menos estresse. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Ainda mais na sociedade que a gente está vivendo hoje. Não há problema a gente querer um quarto bonito, não há um problema a gente fazer um enxoval lindo, é um sonho. Só que a gente tem que saber lidar com isso a ponto da gente ter mais qualidade de vida e menos estresse com coisas que importam menos. O que importa mais é a sua saúde física, mental, espiritual, a união do casal. O casal tá ali conectado, sem estar brigando porque a obra tá passando dos limites. Não vai fazer, eu falo, ó, eu já tô arrepiada. Não vai fazer diferença na vida do seu filho o enfeite da porta da maternidade
que na maioria das vezes ele nem vai saber o que foi. Não vai fazer diferença a roupa chique vermelha que ele saiu da maternidade. O que vai fazer diferença é o quanto vocês estiveram bem nutridos e saudáveis do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Isso é o que vai fazer diferença depois na cognição dele, no desempenho escolar dele, na saúde, no não adoecimento dele. É um investimento para a vida toda, né? E essa sociedade faz tudo o contrário. O pai pensa assim, ai meu Deus, eu tenho um filho, eu tenho que pegar a escola cara, então eu vou arrumar mais um emprego. Se é médico, vou dar mais plantão. Aí a mãe, nossa, eu tenho que trabalhar porque esse quartinho tem que ser chique, porque é a foto do Instagram, porque não sei o quê, porque todo mundo fez, porque tem o chá revelação que hoje é caríssimo. Tá muito caro hoje ter filho na rede social. O chá revelação que tem que sair, não sei o quê, o avião tem que passar rodando, a foto, o book, o não sei o quê, e o bem casado. Gente, tá difícil ser grávida hoje. Tá difícil. E aí, o povo preocupa com isso e fica mais estressado, comendo pior. Aí, se ela tá mais estressada e comendo pior, ela tem mais sintomas. Aí, às vezes, ela não quer investir num bom obstetra, num bom ultrassonografista, não quer investir numa boa nutricionista materno-infantil, num bom profissional, porque ela tá economizando nisso para gastar no que não importa. Inversão de valores. Inversão de valores, retrato da sociedade atual. A gente podia fazer uma live inteirinha para falar só de... Eu vou fazer uma live, gente. Põe aí na minha agenda aí uma live sobre inversão de valores. Nós estamos numa sociedade de inversão de valores. O que vale é a foto bonita no Instagram. Só que o que está dentro da nossa célula ninguém está olhando. Mas vai aparecer. A doença vai aparecer. A obesidade infantil de origem epigenética vai aparecer. As dislipidemias em fase precoce da vida vão aparecer. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai aparecer. Os transtornos emocionais vão aparecer. E ninguém está pensando nisso. Porque isso não dá uma foto bonita no Instagram. Então a gente precisa, até esqueci que eu estava falando aqui, a gente precisa retomar esses valores do simples. A gente tem mais 2 perguntas, viu? Aí. Pode, tem mais uma Andréia, pergunta? uma pergunta que... Ah lá, todo mundo falando que perdeu dinheiro ali, ó, que fez quartinho, foi avisado. Foi avisado, tá vendo, gente? Para. Então, quando elas falam, ai, querida, a partir de quantas semanas... São duas perguntas que eu sempre respondo da mesma forma. Quando que pode fazer a sexagem e quando pode fazer ultrassom 4D? Ah, a partir de quando que pode fazer? E gasta um Sexagem dinheirão com 4D. isso também. Aí eu falo assim, nó, tá com dinheiro, hein? Eu respondo, primeira coisa eu respondo, ó, tá com dinheiro. Ah, não, mas... Ué, porque assim, a gente já tem tanto gasto na gravidez, né? Sei lá, que seja R$150 uma sexagem, não sei o valor exato, mas enfim. Eu falo com os pacientes, gente, se eu não fizer absolutamente nada, abrir minha carteira, não vai ter R$150 lá dentro, não. Então não importa o valor, se é muito caro, se é um chá revelação, ou se uma simples sexagem. Vamos parar de gastar à toa. Vamos realmente... Não é questão de ter ou não ter, é questão de ter consciência, porque para ter, eu preciso de alguma forma me desgastar. Eu, meu marido, alguém. Então, realmente, né, focar no que é importante. E você consegue aproveitar muito mais. Do Antônio Sérgio, a gente fez projeto, não sei o quê. E eu conto essa história para todo mundo. Gente, quando chegaram os móveis, eu estava com umas 35 semanas, chegaram os móveis do quartinho dele, aquele projeto lindo, eu falei... Parou, deixa tudo no chão como tá. Parou, daqui para frente ninguém faz mais nada. Eu preciso me preparar para receber. Eu não posso estressar. Olha o estresse igual que ia passar nas últimas falei, 4 não, semanas. não quero. Falei, chega. O Antônio Sérgio nasceu, ele ficou 2 meses, ele ficou no bercinho portátil do lado da nossa cama sem quarto. Nenhum móvel. E quem arruma o quarto E também deixa o menino no quarto dela. As que fazem, as que se matam pro quarto então, também. assim, montamos depois, não usou, é outra história, mas enfim. Não me estressei com isso, não. Eu tenho o maior carinho, porque aí foi a hora que eu saí com as amigas para jantar, eu ia para hidroginástica, eu ia a terceira idade inteira da cidade. Então, assim, eu aproveitei. Então, você fica muito mais leve para receber também. Muito Agora, mais. André, eu vi duas perguntas aqui que são muito importantes. A questão da hipersônia no primeiro trimestre, aquele excesso de sono, e a questão do... Quer falar sobre ela primeiro? Então fala sobre ela primeiro. Não, pode falar, não ia falar não. Pode continuar. Ah, tá. E a questão do gengibre aqui, que a Cíntia falou. Pode começar e a gente vai complementando. Da hipersônia. Não, vai você, eu quero você. Ah! Eu quero você falando.
Não, Você então, você e a tá, a Camila. gente vai falando e uma vai complementando. Só complementando o que você está falando aí, Cris, eu tenho paciente que às vezes chega no final, ela está chorando por causa da reforma. Ela está desesperada por causa da reforma. Eu Gente, fico não pensando, caiam meu nessa Deus do cilada, não céu, caiam. gente, por que isso? Às vezes ela não consegue aproveitar a consulta, porque ela está na consulta o tempo inteiro, sofrendo por causa da obra que não acabou e do papel de parede que não vai chegar. Gente, meu Não Deus do caiam céu, não nessa caiam nessa cilada, cilada. gente. Se Põe o tá bercinho grávida e portátil quer emprestado da sua reformar, amiga do lado da sua cama. isso, põe no carrinho. Assim, Põe no carrinho. se você sofrer, você pode reformar, mas se isso for te gerar estresse, não compensa. O É. bebê não sabe o quarto que ele tá, gente. Ele não sabe o quarto que ele tá. Mas vamos lá, vamos falar sobre o gengibre. Ele pode ser usado no primeiro trimestre, inclusive até como suplementação. A gente pode usar B6 com gengibre em forma de Maravilhoso. suplementar, maravilhoso para enjoo. A balinha de gengibre também pode ser usada. Usar uma lascazinha de gengibre também pode ser E feito. É o o que, próprio cara? chá do gengibre, ou então colocar na água, infusão também, é algo que ajuda. Aham. Mas aí já Aham. entra o líquido que elas têm dificuldade de engolir. Eu acho que é mais fácil mastigar as lasquinhas do que o chá, né? Na minha experiência, muitas aceitam, assim, o chá. É, fica bem. Aí você Fica. põe alguma coisa junto, um hortelã ou só o Não, gengibre? ou então só faz a decocção e depois deixa mais geladinho, porque tira aquele gosto só da água, que às vezes a minha Põe um água. limãozinho. Pode botar o limão fica bem. Gente, chá, falar Uhum. nisso, ó, teve uma pergunta aqui, ó, chá na Teve do gravidez. chá. Gente, ó, alerta de treta essa, hein? Chá na gravidez. Não, Eu imersão e chá na gravidez são Ah, duas coisas. alerta de. ou de fruta, assim, feito em casa, porque a gente vê muito assim. A pessoa Erva quer, não. às vezes, um chá pronto, aí vê chá de maçã. Aí quando vai ver é maçã com hibisco. Então tem que olhar os hibisco, é algo super proibido na gestação. Então, assim, né? Tem que ter muito cuidado. Agora, se a pessoa quiser fazer a casca do abacaxi, colocar lá ok, né? A casca da laranja, da tangerina, Chá né? de fruta sem erva pode, então. Tem erva. Com erva Isso. nenhum tipo. A Anvisa não libera? Tu libera, André, algum? De forma geral, Eu acho que não. eu prefiro não usar, tá? O chá André me proibiu todos os chás na gravidez. mas o Ela chá me de chá. fruta você pode usar, o De fruta gengibre pode. você pode usar. Outro especiaria que as pessoas têm medo de usar e que a gente pode usar, é claro, gente, que tudo é sem exagero, é a canela. Então, assim, uma grávida pode comer um bolo de banana com canela. Ela pode usar um pouquinho de canela ali naquela banana. Não há problema. Hoje já tem até alguns trabalhos falando da canela na prevenção do diabetes gestacional, mas isso ainda não é amplamente ali entendido e recomendado, tá? Tem a Mas segurança, né? é o quê? Tem a margem de segurança, né? Da Tem a canela. margem de segurança. E a gente tem que tomar também muito cuidado, porque às vezes a gente fala sobre isso também, e a paciente acha assim, nossa, tá liberada, então vou sair comendo aos montes, assim, né? E vou passar o dia todo tomando chá. Todo cuidado na gravidez, ele tem que ser tomado. Então, de forma geral, a gente olha os chás com essa observação. Tem várias divergências em relação a isso, tá, gente? Tem várias linhas, Ayurveda, enfim, e várias outras que defendem alguns chás, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que cada vez estudar mais para, assim, de forma geral, não há problema você tomar um chá de fruta, por exemplo, não há. Mas eu queria só complementar minha dica aqui que eu abri para Hortelã olhar. também não? Nem chá de hortelã? Então, o hortelã, na verdade, não há uma contraindicação, por exemplo, mas na medicina tradicional chinesa, por exemplo, não se recomenda o chá de hortelã. É por isso que eu estou falando, existem várias correntes. Mas Na o hortelã medicina... pode ser consumido, não em forma de chá. Isso, mas aí em relação ao chá. Ah, vou Um comer que um é muito quibe que teve comum, hortelã. um que é muito comum, que muita gente acha que é inofensivo na gestação, é o de camomila. Camomila. Ah, Aham. um chazinho de camomila para eu me acalmar, que realmente é contraindicado na gestação. Olha Exatamente. lá, o café com leite. E falando do gengibre aqui, eu até peguei, abri de uma palestra minha aqui, a fórmula de gengibre, né? Que normalmente eu prescrevo ali, como a gente tem muito profissional da saúde, então geralmente eu prescrevo o gengibre extrato seco com a vitamina B6.
tá? Nossa, Então, essa isso fórmula tá fixada na minha cabeça. Gente, essa fórmula é maravilhosa. é maravilhosa. A gente, na pós, eu falo muito sobre ela, nos meus cursos, nas minhas palestras. Eu palestrei em Brasília esses dias, dei essa fórmula também para os profissionais. E também no MAF, na mentoria, a gente traz isso muito. A Carla caiu, deixa eu ver se ela volta aqui. Pera aí, deixa eu chamar a Carlinha de novo. Deixa eu ver se foi. Pera aí. Mas essa fórmula ajuda. Voltou, Carlinha. Voltei. Essa fórmula ajuda muito. Estou falando aqui da fórmula de gengibre. Então, normalmente é o gengibre com a vitamina B6, tá? E aí você vai fazer uma cápsula, você pode usar ali em cada cápsula 100 miligramas de gengibre, 200 miligramas de gengibre, 10 miligramas de B6. Vai depender de quanto você quer fazer e quantas vezes ao dia você vai usar, tá? Mas os estudos falam em até 1 grama de gengibre por dia aí na prevenção dos enjoos. Outra dica que ajuda muito o enjoo, que você até já comentou, que você aprendeu comigo, Cris, e coloca nos seus pacientes e funciona muito, é que muitas vezes a grávida tem um enjoo matinal. Então, ela tem esse enjoo muitas vezes relacionado à hipotensão postural. Porque quando ela diz assim, eu enjoo só de manhã, aí o que acontece? Ela acorda em jejum e dá um pulo da cama. Quando ela acorda em jejum e dá um pulo da cama, a pressão dela cai. Quando a pressão dela cai, piora esses sintomas de enjoo. Então eu digo Aí para tá as garantido pacientes. horas de enjoo. Aí passa a manhã inteira enjoando, né? Aham. E às vezes foi por um desajuste aí de pressão, uma desregulação dessa pressão na hora de levantar da cama. Então eu digo para elas, levanta devagar, senta ao lado da cama, e se você tem muito enjoo pela manhã, deixa um snack saudável, uma torradinha saudável do lado da cama, às vezes um biscoitinho de polvilho, desses mais saudáveis, lê o rótulo, escolhe o melhor do lado da cama. Então tá deitada ainda, come esse biscoitinho, senta devagar, come outro biscoitinho, fica uns 5 minutinhos sentado, 3, 4, 5 minutos sentado, e depois levanta, que isso ajuda muito, tá? Muito. A gente tem outra pergunta aqui sobre o percentil. Sobre o E a percentil do bebê. hipersônia antes também, Andréia. Não esquece de falar sobre o excesso de sono no primeiro trimestre, aquele cansaço, não consigo levantar da cama. Eu acho que está muito relacionado ao enjoo também, né? Mas e Eu aquelas que acho. não têm enjoo? Mas você fala, a dúvida é o quê? Em termo que ele pensa alguma coisa de Assim, o que suplementação? Porque é fazer uma em questão relação a hormonal esse mesmo. cansaço? Né? Mas em Eu relação acho ao Espera que que cansaço. passa, né? Também é uma coisa Gente, que eu vou passa falar uma rápido. experiência que eu tive na pós de nutrição materna e infantil. A primeira vez que a gente foi conversar no grupo, eu falei assim, gente, o que vocês fazem para gestante quando ela tá com muito sono, não sei o quê? Ah, vitaminas, não sei o quê. Não, tá, vitaminas, mas para excesso de sono, e todo mundo, como assim? Ninguém entendia nem o que eu tava perguntando, porque a realidade de vocês são aquelas pacientes que já chegam suplementando, aquelas pacientes que já chegam bem nutridas. E a nossa não, aquelas muitas vezes assim, descobriu a gravidez por acaso, nem estava planejando e tal, e que aí ela fica com aquele excesso de sono, muitas vezes é só uma deficiência nutricional. Agora a gestante está bem nutrida, não está tendo enjoo, e mesmo assim hipersônia, aí provavelmente uma questão hormonal mesmo. Eu achei que você ia falar que elas responderam assim, manda deitar e dormir. Aproveita. Não, tipo, Aproveita. porque na realidade vocês não existem, porque eu vejo hoje na minha prática no consultório que as Que é pacientes, diferente. elas não têm mais aquele cansaço, aquele Então, sono, algo elas estão bem hormonal, nutridas. né? É algo do começo da gestação. Mas no eu começo acho pode que a ter, diferença não. aí pode ser essa questão hormonal e pode ser questão nutricional também. Não que diga assim, nossa, isso vai curar a hipersonia. Não, não é isso, porque o sono é por essa alteração hormonal mesmo. Porém, será que ela tem essa alteração hormonal mais uma inadequação nutricional, seja ela carência de nutrientes, como uma ferritina mais baixa, uma hemoglobina mais baixa, uma B12 mais baixa. Gente, B12, nível bom de B12 na gestação, nível ótimo, entre 400 e 500, eu gosto de falar entre 500 e 900. Eu tenho paciente atleta, grávida, que ela tem um nível de B12 ali 600, 700. Quando a B12 dela caiu para 400, ela foi para a cama. Ela no segundo trimestre não aguentava treinar, ela ficava deitada. Eu ajustei a B12 dela, ela voltou. Então a B12 tem muita questão muscular. Então assim, Cris, eu acho que ela ter mais sono é comum. Agora, uma mulher que só não levanta da cama porque está o tempo inteiro prostrada porque ela está esgotada, provavelmente a gente tem que fazer ajustes nutricionais. É que eu sempre penso nesse ajuste nutricional para qualquer uma, independente dessa queixa. Mas se há essa queixa, a gente tem que pensar na alimentação. Será que essa mulher só come carboidrato? Será que ela está fazendo pico de glicemia? Será que ela só come doce? Gente, doce derruba qualquer um.
Como você vai encher a barriga de doce e vai atender? Você vai ficar com sono a tarde inteira. Então, se ela tem uma alimentação ruim, uma qualidade de sono ruim, nutrientes em desajuste, e ainda está no primeiro trimestre, ela vai ter mais. Mas eu acho que é uma questão do todo. E também dela se permitir também descansar um pouco. Eu não vejo problema nisso, né? Sim. E se ela está bem nutrida, aquela paciente que fez o preparo pré-concepcional e está fazendo acompanhamento nutricional na gestação, está bem nutrida e mesmo assim ela continua com sono. Aí a gente pode ir para o café? Não. Então, responde aí. Olha, tem gente perguntando do café com leite. Se você libera o café, aí tu vai ver a quantidade que cada pessoa vai tomar. É muito tem que complicado, ter muita cautela, tá? né? A questão da cafeína, para nós, o ideal é não consumir. Tem estudo que fala, né, gente? Tem estudo que fala assim, 100, 200 miligramas como permitido na gestação. Mas a gente sabe que o feto não tem uma enzima que chama CYP2 que metaboliza a cafeína. Ele não tem. Então, o feto não metaboliza a cafeína. Isso é fato. A gente sabe que bioquimicamente ele não metaboliza a cafeína. Eu prefiro dizer para as minhas grávidas assim, o ideal é não consumir cafeína. E a gente também tem que pensar que às vezes o cacau, né, ela come nem a barrinha cacau. Então vamos pensar na cafeína. Para mim o ideal é não tomar. Se essa paciente fala assim, Andréia, eu tô desesperada, eu vou morrer, tô com enxaqueca. O que eu vou dizer para ela? Por isso também, gente, que o preparo é importante. Porque a gente pode começar a diminuir essa cafeína e deve, desde o preparo, para a mulher e para o homem, por questões de fertilidade também. Então, você vai desmamando ela dessa cafeína, tá? Em último caso, se ela tomou um pouquinho, que seja psicológico, ela precisa pôr a boca ali no café, Cris, o que eu vou dizer para ela? Você faz ele o mais ralo possível, no coadorzinho de pano, filtrado, ralinho, toma aquele pouquinho daquela água de batata, põe na cabeça, tomei, tá tudo bem. Agora, o descafeinado não resolveria, entre aspas, essa questão do estímulo, né? Porque, teoricamente, ele é sem cafeína, mas ele tem um pouquinho de cafeína também, mas é lógico que é muito menos. E o descafeinado, a gente tem que ver qual é o tipo de processamento que ele passa para tirar a cafeína. E chama Swiss Water, né? Chama o quê? Chama Swiss Water. É descafeinado em base de água. Então, assim, é só a retirada da cafeína, é toda a base de água. Ele vem com selo na frente do café quando é por esse método. Swiss de suíço? Swiss Water? De água suíça, exato. assim? Exato. Não, tem tanta pergunta boa aqui, gente. E nós temos que ir para a reta final, tá? Então vamos direcionar aqui para a gente para a reta final. Esse café descafeinado é o descafeinado por hidrólise, que é um método natural. Então ele vem, como a Carla falou, destacado isso, porque inclusive é uma coisa mercadológica, né? Então, quando ele é descafeinado por hidrólise, Cris, foi um processo natural. Mas se não for por solvente químico, aí é pior ainda. Então, se for por hidrólise, tudo bem. Tem uma pergunta aí, ó. E quando a gestante não tem enjoo nenhum? KKK. E dá graças a Deus ou tem alguma coisa errada? Gente, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Procurar pelo em ovo. Mas aí eu vou dizer para vocês o que eu falo para as minhas grávidas. Tem que tomar muito cuidado, porque vão entrando no segundo e terceiro trimestre para a gente ir para a nossa reta final, mas eu costumo brincar com elas assim, o segundo trimestre é um trimestre muito gostoso, né? Porque você passou a fase do enjoo, você já fez aqueles ultrassons, você está menos estressado, você tem disposição, você trabalha, tem energia, é muito empolgante. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque eu costumo dizer assim, que grávida, ou ela está morrendo de enjoo, ou ela está morrendo de fome. Então, isso eu já ia dizer para o segundo trimestre, mas para o primeiro trimestre também. Não tem problema se ela não tem enjoo, não é todo mundo que enjoa. Só tem que tomar cuidado que aquela grávida do primeiro trimestre, empolgada, às vezes ansiosa, sem enjoo, ela começa a comer o mundo inteiro e engordar muito numa fase que ela não deveria engordar. Ou que ela deveria ganhar um mínimo de peso. Geralmente, a que está enjoada é aquela que não engorda, às vezes até perde um pouquinho de peso. Mas aquela que não está enjoada, às vezes ela engorda 3, 4, 5 quilos no primeiro trimestre. E isso pode ser, assim, um problema para ela para o desenrolar da gestação. Andréia, a Eveline pediu para a gente falar um pouco sobre o ajuste proteico a partir do segundo trimestre. Então, a gente entrando aí um pouco na alimentação do segundo trimestre... O que é importante a gente saber, né? Que a gente faz realmente um ajuste da proteína e ali mais para o meio do segundo trimestre a gente deve se atentar também em ter um equilíbrio maior do carboidrato, né? Que é quando essa mulher também vai passar pelo teste de tolerância oral à glicose, né? Então, o segundo trimestre
é um momento de ajustes, né, na alimentação, assim, falando realmente nos macronutrientes, né, em carboidrato, proteína, além de toda a variedade dos micro, né, que a gente consegue em nutrientes em alimentos diversos, frutas, verduras variadas, mas é um momento que a dieta muda, né, no contexto, assim, de proteína, de carboidrato. O que muda também é o adicional calórico, né? Então, no segundo trimestre, você vai ter aí um adicional de 250, 300 calorias. Então, se você Dependendo pensa, de se já ganhou, né, no primeiro trimestre. dependendo, exatamente. Fisiologicamente, no segundo trimestre você tem esse aumento aí calórico. E aí essa proporção de 15 a 20% de proteína no segundo trimestre, de 15, vamos dizer uma média de 15, ela acaba subindo um pouco por causa até do adicional calórico. O que eu vejo em relação à proteína que a Eveline perguntou, tanto no segundo quanto no terceiro trimestre, Carla, é que principalmente no primeiro e no terceiro, ela quase não come proteína, ela acaba comendo mais carboidrato. Ela Sim. não aguenta. Ah, enjoei de ovo. Aí no terceiro trimestre ela diz assim: ai, não aguento comer carne, porque fica ali, porque ela tá com sintoma Sensação de gastrointestinal. empazinamento, André. Exatamente, tá empachada, às vezes ela tá constipada, aí tudo leva a isso. Aí ela corta a proteína, quando na verdade é ali que ela tem que consumir para o ganho de peso do bebê. Nessa fase da gestação é muito importante o consumo de proteína. E O que se eu precisar, a gente vai suplementar. O que eu costumo falar para minha paciente é, se não estiver conseguindo comer pelo menos o que a gente está colocando aqui, me avisa que a gente vai ter que suplementar, porque realmente não dá para ficar com déficit proteico nesse período, principalmente no começo, né, do segundo trimestre. Então, se precisar, suplementa, faz uso de uma proteína, de um whey protein mais limpo, né? A gente tem para atingir aí a necessidade proteica do nosso. Exatamente, tem que tomar esse cuidado, tá, gente? Porque tem que consumir a proteína de uma forma equilibrada numa E alimentação saber saudável. E saber escolher, né? Se for suplementar, não vai suplementar sozinha, porque tem muitos produtos bem, assim, cheio de coisas que não devem também no mercado. E, gente, suplementar proteína vai muito além de tomar whey protein, gente. Pelo Sim, amor. Às vezes a estratégia não é o whey protein, às vezes a estratégia para você é aminoácido, às vezes é uma sim. creatina. São inúmeras as formas de suplementar. A gente entra naquilo. Parem de achar que nutrição é só, eu sei que é saudável, o que não é. Whey protein, se for proteína. Gente, às vezes a gente precisa de outras estratégias que não sejam whey protein, mas que vão ser eficazes ali nessa suplementação, né? Então, E a Exatamente. pode entrar um pouco nessa pergunta do percentil que a Suelen fez, né? De a gente acompanhar o percentil do bebê através dos ultrassons obstétricos. Então, assim, tá realmente com essa relação próxima, né? Com o obstetra, com o ultrassonografista. E a gente acompanhando o bebê. Ela perguntou como é que a gente sabe se o percentil tá ok. Existe uma tabela, né, Cris, que a gente vê pela semana gestacional e pelo peso do bebê. Então, a gente nem quer um percentil abaixo de 10, né? Fala um pouquinho. o percentil, a gente começa a olhar percentil a partir de 26 semanas de gestação. Então, antes disso, a gente não olha muito o percentil de peso. Para você ter um diagnóstico de restrição de crescimento fetal, é só dali em diante, 26 semanas. Então, dali em diante, a gente vai ficar mais atento ao percentil. O ideal é que o peso, por dia, ele vai ter uma normalidade. Então, com 30 semanas é normal um peso, com 30 semanas um dia é outro, 30 semanas e 2 dias. Então, por dias, existe. Tem uma tabela que a gente segue, que é a tabela de Hadlock, que é uma tabela americana, que é o que mais se aproxima da população brasileira. Então, a gente vai olhar dentro da população americana, porque distribuído ao longo do mundo, existem várias tabelas de percentil. Então, a gente não pode, por exemplo, usar a tabela de Barcelona ou da Phytomedicine, que são escolas europeias, que os europeus são muito maiores que a gente. Então, a tabela de peso fetal deles é diferente da nossa, assim como dos japoneses. Então, a gente usa essa tabela de Hadlock. É uma tabela genérica, mas existe uma calculadora de percentil exato. Então, para você saber o exato, a gente joga nessa calculadora. Quando o feto tem que estar entre o 10 e o 90. Então, abaixo do 10 está baixo o peso e acima do 90 está alto. Então, o ideal é você ficar ali entre o 10 e o 90, né? Então, você respondeu aí quando saber que o percentil está correto. Queria Quando só ele está entre o 10 e o 90. Isso aí. Queria só complementar uma coisa, Cris. Tem uma colega que falou que ela tem experiência em usar a Q10 quando a paciente está com essa prostração, usa às vezes a coenzima Q10 com bons resultados. Com certeza faz sentido também.
Vocês querem responder Não, mais o quê? a gente normalmente usa mais a Q10 no primeiro trimestre. Eu não tenho Isso muita aí. experiência em usar depois no segundo e no terceiro, Não, não. mas ela Quando falou, mantém eu a acho que é questão de do primeiro peçonha. trimestre mesmo, do sono. Sono. Então, Aquele mas negócio às de... vezes ela mantém a queixa mais para frente. Vocês mantêm? Porque Ah, normalmente a gente na obstetrícia só mantém no primeiro trimestre. aham. Ó, Cris, tem mais perguntas sobre esse assunto aí, ó. Você acompanha a circunferência abdominal fetal para diagnóstico de diabetes gestacional? Então, se você for olhar é, os, os consensos atuais para diagnóstico, não entra o peso ou a circunferência abdominal. Uhum. Mas eu tive uma experiência bem recente no consultório de uma paciente que nos 3 trimestres o rastreio para diabetes deu negativo. E o feto estava sempre caminhando naquele percentil 90, acima do percentil 90, tanto o peso quanto a circunferência abdominal. Ou pode ser apenas um, gente, um ou outro. Quando a gente fala de percentil, ou a gente está falando do CA, que é a circunferência abdominal, ou do peso fetal. Então, vamos supor, ele estava sempre caminhando assim. E ela começou a preocupar, teve um dia que ela chegou chorando na consulta, que o bebê estava grande demais e que não sei o quê. E que, ok, ter fetos, né, assim como adultos maiores e menores, fetos maiores e menores. Mas às vezes entra uma coisa que é muito aprofundado que a gente não fica fazendo com toda consulta, que é a tal da variante genética. Então, às vezes, você tem um rastreio negativo, mas a sua variante genética para carboidratos. Qualquer mínimo de estímulo que você recebe já é um boom no seu organismo. E paciente magra, baixo risco para diabetes. Aí eu falei, olha, vamos fazer então um perfil glicêmico. A gente fez um perfil glicêmico durante uma semana, o simplificado mesmo, né? Jejum e pós-refeições, aquele de 4 medidas. Uhum. Ela voltou com tudo alterado. Aquele perfil que você Uhum. fala assim, é diabetes gestacional. Assim, com muita alteração e que a gente ia ter que entrar com Com realmente, né, medicação. medidas para diabetes, assim, a reeducação para diabetes, é uma dieta de diabético mesmo. E a gente, né, no rastreio estava tudo negativo, então não entra como diagnóstico, mas deveria entrar. Nela, no caso dela, eu considerei como diabetes gestacional, porque pelo perfil, até porque, por exemplo, mulheres as bariátricas, pós-bariátricas, não podem fazer o TOTG, o teste oral, né? De tolerância à glicose por risco de dumping. Então, como nós diagnosticamos diabetes gestacional nas pós-bariátricas? No segundo trimestre, a gente pode fazer através do perfil glicêmico. Uma semana de perfil glicêmico que a gente vê como está esse comportamento glicêmico dela. Então, se para elas valem, para as outras também vale. E assim, Uhum. teve o rastreio todo negativo e o CA, o peso, sempre acima do percentil de normalidade. E quando a gente foi ver, estava alterado. Então, tem alguns casos que a gente tem que conduzir de uma forma um pouquinho diferente, sair um pouco ali fora da caixinha, né, gente? Exatamente. Gente, tem tanta pergunta que nós vamos ter que marcar mais uma live. Vamos para a nossa reta final. Vamos deixar assim, cada uma deixar uma dica aqui, que pode ser para o final, para o pós-parto, que vocês acharem. Eu quero dizer para todo mundo que essa live vai ficar salva no feed, então depois assistam de novo, encaminhem para as pacientes de vocês, para as grávidas de vocês. Eu não tô, gente, cadê meu livro? Que eu vou pegar o livro de nutrição materno-infantil aqui para poder mostrar nutrição materno-infantil. Tem tudo aqui no meu livro. Maravilhoso, hein, Deixa eu ver, gente, esse cadê o livro. livro aqui, Brasil? Perfeito. Deixa eu Todo ver mundo deveria aqui. ler esse livro. Tem tudo aqui, então, para vocês indicarem para os pacientes de vocês, ó. Desde o preparo até cada fase da gestação. Aproveita que está na Black November só até 30 de novembro. Chama a minha equipe aí no link da bio e compra, porque tem todo o passo a passo, com infográficos, tudo colorido, desde o preparo até os primeiros anos de vida da criança. Tem gente perguntando do cálcio, dá vontade da gente responder tudo, mas não dá tempo, já tem 1h20 de live. Eu preciso deixar as meninas trabalharem, 1h25 de live, 1h20. Mas vamos como dica final, eu quero agradecer também, porque essa live Café com André Frix, gente, é do meu projeto de mentoria, do MAF, Método André Frix. Então, a Cris é minha mentorada do MAF, a Carla é minha mentorada do MAF, mas uma galera linda que tá aí no feed, é só vocês voltarem, cada semana uma live com uma dupla maravilhosa, que eu tenho a honra de acompanhar, que é o Método André Frix, que é uma mentoria voltada para gestão de carreira, negócios e sucesso na área materno-infantil, com muito conteúdo de nutrição materno-infantil, mas voltado para a carreira. Então, uma honra para mim. Tenho a certificação exclusiva. Se Deus quiser, iníciozinho de fevereiro, a gente já começa com a segunda turma e a gente já está inscrevendo. Inclusive, já tem um monte de gente inscrita nessa segunda turma. Quem quiser, chama a minha equipe correndo para falar. Vamos para a reta final.
A minha dica para a reta final, e aí eu vou passar para vocês, é dizer que a gente não pode deixar para pensar a amamentação depois que o bebê nasce. Desde o início, a gente tem que começar a preparar essa mulher para a amamentação, como eu falo também no livro, e preparar essa família para a amamentação, preparar a casa para a amamentação. Se tem algo que importa muito, é amamentar. E a gente vê aí muito relato de parto e muitas mulheres dizendo assim na internet: nossa, me preparei super para o parto, não me preparei nada para amamentar. E amamentar é fundamental. É algo que pode mudar a saúde pública no mundo inteiro. Então, inclua obstetra, nutricionista materno-infantil e pediatra. Incluam na consulta de vocês, na gestação, falar e preparar essa mulher para a amamentação. Inclua, mãe, no seu checklist do que é mais importante, amamentar. Porque assim como não importa a roupa da maternidade, nem o quartinho bonito, e outros valores importam mais, e dentro desses valores que importam mais, sem dúvidas, um dos mais importantes é a amamentação. Então, cuidem da amamentação. E vocês, meninas, que dicas finais vocês querem deixar aí? Eu queria dizer que, assim, curta, né, a gestação com responsabilidade da alimentação. Isso faz muita diferença. Planeje, inclua realmente no seu pré-natal essas consultas com a sua nutricionista também. Então, assim, se prepare para o primeiro trimestre, para o segundo, para o terceiro e para a amamentação, porque realmente é isso que faz diferença. Foi muito do que a gente falou aqui, né? Não adianta estar com todos os extras, né? Assim, tudo preparado para receber o bebê e não estar se preparando psicologicamente, estar preparando a família, estar preparando a sua alimentação, o seu organismo para gerar e receber esse bebê. Então, assim, realmente isso que você disse também em relação à amamentação é algo que a gente vê muito, assim, preparou tanto para o parto e não se preparou para a amamentação. Então, assim, se prepare. Eu costumo sempre fazer essa consulta da amamentação realmente antes do parto, porque eu digo, olha, depois que você tiver bebê, você não vai saber nem que horas são, principalmente o primeiro mês com o bebê em casa. Então, vamos se preparar, vamos preparar a família, vamos preparar todo mundo que vai estar com você, para que você não tenha que pedir aquela refeição, para que alguém vá lá, veja o que você precisa e já faça, já lhe ajude. Então, assim, isso é muito importante e gerar um bebê saudável é muito mais do que atingir aquela meta de ganho de peso, né? A gente vê muita preocupação com quantos quilos que cada pessoa ganhou na gestação. Então, assim, isso é só, assim, uma pontinha ali de tudo, assim. Então, verificar os exames, ter realmente um nutricionista, um obstetra que lhe acompanhe de perto, que veja sempre seus exames, quanto que estava, quanto que está ficando, que faça uma suplementação individualizada, que tenha um plano alimentar variado, diverso e que se adeque à sua rotina. Isso, assim, seria o essencial, assim, para, né, gerar um bebê. Exatamente, Carla, Com disse certeza. tudo. Fala, Cris, o que você quer deixar de dica final? A dica final, para mim, é aquilo que a Andrea falou, né? No mundo atual, que a gente sempre está correndo, sempre tão sem tempo, a conta vem para pagar. Então, ou você dedica o seu tempo para cuidar e investir na saúde, ou você vai ter que gastar muito mais tempo cuidando da doença, seja sua ou do seu bebê. Gente, são 9 meses que vão impactar até a sua terceira geração. Isso é muito forte. Então, são 9 meses que ali a prioridade, porque a gente é sempre tão cheio de coisa para fazer, a gente tem que acabar priorizando. Então, a prioridade durante a sua gestação é a gravidez, são os cuidados de saúde. A gente nunca vai se arrepender de ter cuidado, mas a gente sempre se arrepende de não ter feito esses cuidados. Então, 9 meses que você vai impactar. Então, são 9 meses que você vai priorizar a alimentação, o sono, o manejo do estresse, o exercício físico, e que vão impactar para a vida inteira do seu bebê e até a sua terceira geração. Então, por favor, tempo ninguém tem, vamos tentar construir e priorizar isso. Disse tudo, Cris. Meninas, arrasaram demais. Vamos tirar nossa foto oficial aqui. Gente, um beijo. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui. Tem muita gente conhecida. Manda, Eu nós fiquei vamos muito mandar. feliz de ver o nome de vocês aqui.
Vamos tirar nossa foto, depois a gente manda beijo um por um aqui pra gente encerrar. Pega a xícarazinha de café. Deixa eu tirar os comentários. Espera aí, gente. Desativar comentários, só pra gente tirar uma foto bem linda. Vocês têm que chegar bem pro alto da câmera, tipo assim, coloca a câmera pra baixo. Isso, Carlinha tá ótima, Cris, isso aí. E eu tenho que chegar bem pra baixo aqui pra poder aparecer na foto. Ó, 1, 2, 3, pega a xícarazinha, Cris. 2, 3 e... Espera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Quem vai dar o print? Ananda. Mais uma, mais uma. 1, 2, 3 e... Eu espero que alguém tenha tirado essa foto, Ananda. Carlinhos, não tirei não, hein, gente? Não, é as meninas... Alguém vai tirar, sempre tem uma alma caridosa. Deixa eu colocar aqui, ó. Ativar comentário. Sempre tem uma alma caridosa que tira foto e manda depois. Quero agradecer todo mundo. Meninas, arrasaram demais. Que orgulho imenso. Carlinha, Cris. Ó, tem uma galera linda aí. Quer mandar beijo pro povo? Pode mandar aí, Cris. Ó, seus pacientes que estão aí. Cíntia, Paula. A Paula Uesug me manda no zap a foto, que eu já vou salvar. Compartilha com todo mundo. Quarta-feira que vem tem mais live. Nós temos que fazer outras lives, gente, sobre esse assunto. Temos. Muita coisa boa para falar. Gente, um beijo. Eu vi a Adri, eu vi a Larissa, eu vi a Suelen, eu vi a Karina, eu vi a Camila, eu vi... Nossa, muita gente querida aqui, gente. Beijo para todos. A Maiara. Beijo, gente. Beijo, gente querida. Vocês. Muito obrigada pela presença aqui. Queria agradecer a Andréia pelo convite, dividir aqui esse espaço com vocês duas. Foi um enorme prazer. Ver também tanta gente querida, colegas, pacientes, amigos, família, que é muito bom assim ver vocês entrando, participando, interagindo aqui na live. Tem um dizer que é um prazer. Tá aí, ó. Beijo, meu amor. Tá cheio essa live, hein? Tá, cheio de gente querida. E dizer que é um prazer dividir esse espaço com vocês e poder ajudar tanta gente, né? Levar nossos conhecimentos, aprender com vocês. Foi maravilhoso. Maravilhoso ter vocês na minha vida. Um beijo para todo mundo que está aqui. Beijo, Corram. gente. Quem não comprou o livro ainda, corra até 30 de outubro. Acho chique essa live. Acho chique essa xícara de café. E vamos juntos fazendo a diferença nessa geração. Ó, vim pela Cris, já comecei a seguir todas. Deus abençoe. Amei a live. Ah, que legal. Beijo. Chique, viu? Beijo, Brasil. gente. E depois corre no feed e compartilha a live com os amigos. Vai no aviãozinho e compartilha com todo mundo, porque tem muito conhecimento de qualidade aqui e a gente vai marcar outras vezes também. Obrigada, meninas. Obrigada, Beijo. Brasil. Oi, mundo. Beijo.